O auxílio-doença é um benefício concedido pelo INSS a pessoas que, por algum motivo, ficaram impossibilitadas de trabalhar. Para que o benefício seja concedido, é necessária a apresentação de laudos e uma rigorosa perícia médica. A pessoa faz o pedido junto ao INSS e deve cumprir os seguintes requisitos: ter carência de 12 contribuições mensais, não existindo essa exigência no caso de acidente, bem como para algumas doenças. Qualidade de segurado, podendo ser recuperada na maioria dos casos com o pagamento de 6 contribuições. Comprovar em perícia médica a doença ou acidente que o torne temporariamente incapaz para o trabalho. Mas e quando a pessoa cumpre esses requisitos e mesmo assim o auxílio é negado? Hoje conversamos com o advogado Felipe Rodrigues. A partir do momento que tem um requerimento administrativo e esse requerimento foi negado, às vezes passou por uma perícia, o INSS não reconheceu o direito ao auxílio-doença, aí sim a gente recomenda que seja ajuizada uma ação, seja dado segmento com uma ação judicial. Para essa ação, que será apresentada ao INSS através da Justiça, novamente o requerente deve ter documentos que comprovem a incapacidade, laudos médicos, exames e tratamentos sem sucesso. Vai precisar ser feito novamente uma perícia, ele vai passar por um médico do juízo para reavaliar se ele tem direito ou não. Enquanto a pessoa aguarda a decisão do processo judicial, muitos acreditam que esse período será incluído e pago. Segundo o advogado, essa questão pode variar de acordo com cada caso. Depende. Se o médico do juízo entender que você não estava apto para o trabalho desde a época que deu entrada no INSS, então você vai ter direito a receber. Caso contrário, se ele perceber ou se ele constatar que você só está incapaz a partir do momento daquela perícia judicial, você não recebe dali para trás. Então, assim, é muito pela perícia que é feita pelo médico. Ele é o profissional habilitado, ele que tem a qualidade técnica, para avaliar aí o paciente, o cliente. Então, assim, depende de caso em caso. Felipe, a gente vê que essa situação de ter o pedido auxílio doença negado é muito recorrente, Quais são as principais justificativas que o INSS dá, para negar esse auxílio? Hoje em dia, até mesmo em razão da pandemia, a gente tem visto que as demandas de auxílio-doença têm aumentado muito. E em razão da paralisação das atividades, de pausa nos atendimentos, tem um acúmulo muito grande de serviço no INSS. Por muito tempo ficaram até suspensas as perícias. Então, assim, com isso, a maior parte da negativa é justamente em razão de não ter incapacidade para o trabalho. Ou seja, a pessoa se acidentou, sofreu uma lesão, por exemplo, na perna, e ficou 30 dias incapacitada para o trabalho. Ela entende que ela ficou um tempo maior, mas quando faz a perícia, entende que o tempo é menor. Então, assim, é o que a gente reforça. A perícia médica é muito importante e ela que sempre vai constatar. Porém, acontece muito do perito do INSS eventualmente não reconhecer o direito ao afastamento. E o médico do juízo, o médico judicial, ele reconhecer esse período. Então, assim, eventual negativa administrativa, a gente sempre recomenda que seja revisto e que eventualmente entre com o processo judicial, a fim até de tirar realmente todas essas dúvidas e analisar para ver se de fato tinha ou não direito ao afastamento. Felipe, é claro que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes, como que esses processos são aceitos ou vistos pela justiça, essas pessoas conseguem ter acesso ao auxílio, através desse pedido via judicial? O que a gente costuma dizer é o seguinte: não é o fato de você entrar com um processo que você obrigatoriamente tem direito. Primeiro ponto, você tem que estar muito bem documentado com relação aos exames e atestados médicos. Se você não tiver atestados, exames que comprovem a sua incapacidade, mesmo passando por uma perícia, a chance de não ser reconhecida essa invalidez temporária, ela é muito grande. Então, assim, antes de ajuizar a ação, procura um médico, faça uma avaliação, ou seja pelo SUS, seja de forma particular. Sem a documentação médica fica complicado de simplesmente entrar com a ação e tentar reverter a decisão que foi negativa pelo INSS.